Olá, trilheiros e trilheiras, como vocês estão? Hoje nós vamos estudar o informativo 719 do STJ, começando por um julgado de direito previdenciário a respeito de um tema bastante específico, mas como esse julgado ele foi decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, é importante que a gente tenha uma noção, pelo menos geral, do que foi decidido pelo STJ, ainda que se trate de uma matéria um tanto quanto específica. E nesse caso, o que a Corte analisou foi o critério que deveria ser utilizado para aferir o exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído. Então vejam que nós estamos falando de aposentadoria especial, que é aquela modalidade de aposentadoria concedida uma vez preenchido o período relativo à carência prevista em lei, assim como comprovado o tempo de trabalho permanente, ou seja, não eventual, não intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante um determinado período mínimo fixado em lei. Então é disso que trata basicamente a aposentadoria especial. E quanto a essa modalidade de aposentadoria, nós temos lá no artigo 58, parágrafo 1º da Lei 8.213, previsão no sentido de que essa comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, para fins de se obter a aposentadoria especial, ela deve ser feita por meio de formulário técnico com base em um laudo técnico de condições ambientais do trabalho, nos termos da legislação trabalhista. E aí, com base nesse dispositivo, nós tivemos o decreto 4.882 de 2003, que veio regulamentar um pouco melhor essa questão, tornando exigível, no que diz respeito ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho, a referência ao critério nível de exposição normalizado, NEM. E aqui sem necessidade de que a gente adentre em detalhes a respeito desse critério, mas basicamente é um método utilizado para poder aferir o grau de ruído, o ruído a que está submetido aquele agente, no que diz respeito ao cálculo da aposentadoria especial, tendo por base um período de 8 horas de trabalho por dia. Então, é basicamente isso de que trata o NEM, o nível de exposição normalizado, que passou a ser obrigatório a partir do decreto 4.882, quando nós estejamos diante de nível superior à pressão sonora de 85 decibéis, a fim de permitir que a atividade seja computada como especial. E qual foi a dúvida que surgiu? Bom, a dúvida, ela diz respeito à possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando ou apenas o nível máximo aferido, chamado critério do pico de ruído, ou a média simples aritmética, ou ainda o nível de exposição normalizado. Então, em outras palavras, qual critério a ser utilizado para fins de se calcular o ruído, o tempo a que esteve sujeito o agente durante o seu trabalho a esse ruído, calculado na forma da legislação, para fins de se obter a aposentadoria especial. E o STJ decidiu que o reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição do agente ao ruído nocivo, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser feito necessariamente por meio do nível de exposição normalizado. Só que, se não houver essa informação, aí o critério a ser adotado há de ser o critério do nível máximo de ruído, chamado pico de ruído, desde que uma perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço. Então, como fundamentos, o STJ ele ressaltou que o decreto 4.882 de 2003, como nós já mencionamos, tornou exigível a referência ao critério nível de exposição normalizado, também conhecido como critério da média ponderada, em um nível superior à pressão sonora de 85 decibéis, para permitir que a atividade seja computada como especial. Vejam que quando nós pensamos em períodos anteriores, períodos de tempo de serviço especial anteriores à edição do decreto, antes de 2003,
nós adotaremos o regramento legal em vigor por ocasião do desempenho das atividades. Então, não havia essa obrigatoriedade de referência ao critério do nível de exposição normalizado. E ainda, pessoal, o STJ ressaltou que não é cabível o critério do cálculo pela simples média aritmética dos diferentes níveis de pressão sonora. Por quê? Porque esse critério ele acaba não levando em consideração o tempo de exposição ao agente nocivo durante a jornada de trabalho. Então, não é um critério preciso para fins de calcular se aquele segurado possui ou não direito à aposentadoria especial, bem como em relação aos respectivos valores. Então, com base nisso, o STJ conclui que se a atividade especial só for reconhecida na via judicial e não há menção, não há indicação do NEM, aí o julgador ele deverá solucionar essa controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo, observado o critério do pico de ruído. E isso conforme autorizado pelo artigo 369 do nosso Código de Processo Civil, que permite que a parte adote se valha de todos os meios de prova cabíveis a fim de provar aquilo que ela alega ou a fim mesmo de influir de um modo efetivo no convencimento do magistrado, assim como também adotado pela jurisprudência pátria, tá certo? E assim nós finalizamos esse primeiro julgado, continuamos na sequência.